Vamos pegar nossas Bíblias, vamos abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 20. Amém? Todos abriram? Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim: pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino de Deus, do reino do céu, se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que dos mestres da lei e os fariseus. Vou ler na linguagem mais tradicional. Diz assim: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Confesso para vocês que esta foi a palavra que eu mais demorei para preparar. Eu conversei vários períodos com o pastor Júlio a respeito dessa palavra. Orei bastante, demorei a concluir essa palavra, já ministrei ela no jardim. E confesso que o que Deus ministrou ao meu coração foi diferente do que eu imaginava no começo, quando eu a conheci. Parece que é algo muito duro e pesado da parte de Deus falar que se a nossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, nós não vamos ver a Deus, nós não entraremos nos céus. Lógico que esse versículo ele fala diretamente a respeito de salvação. Amém? Para quem está anotando, o tema é: qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? E quando nós lemos esse versículo, nós pensamos algumas coisas relacionados a pecados, porque minha justiça precisa exceder e muito. O nosso entendimento, quando a gente para ler, e isso foi o meu há muito tempo atrás, confesso que esse versículo me chamou a atenção lá atrás, no começo da minha conversão. Como vocês sabem, quando eu falei que me converti em 93, eu sou um dinossauro na fé. E ele me chamou muita atenção, ele me marcou, e há pouco tempo atrás, eu ministrei nesse ano mesmo, no mês de abril, Deus ele ministrou muito forte o meu coração a respeito da justiça dele. E, amados, a justiça dele precisa estar implantada em nosso coração. Porque se ela não estiver no nosso coração, a Bíblia diz que nós também não vamos entrar no reino dos céus. Só que Jesus ele fala que a nossa justiça tem que ceder a duas classes de pessoas. Naquela época, os fariseus e escribas, eles eram pessoas que eram os líderes religiosos da nação de Israel. A gente, quando fala escriba e fariseu hoje, a gente já logo pensa: opa, eu não quero nem me misturar com essa classe de pessoas, não é verdade? Quando a gente fala escriba e fariseu, por quê? Porque a gente já entende, já conhece alguma coisa do que eles faziam, mas naquela época não. Naquela época eles eram um referencial. Não que os escribas e fariseus, todos eles foram errados. Conhecemos um homem que foi muito usado por Deus, que era escriba, que foi Esdras. Esdras era um escriba. E ele fez a vontade de Deus, amém? Tanto é que tem lá um livro na Bíblia, no Antigo Testamento, que fala
da vontade de Deus que ele se colocou nas mãos de Deus para reconstruir o templo do Senhor. Neemias foi usado por Deus para reconstruir o muro de Jerusalém. Só que, quem eram os escribas? Os escribas eram mestres da lei. E os fariseus? Era uma parte religiosa dos judeus e eram considerados peritos em religião. Eles aceitavam que obedecia com rigor todas as leis de Deus, bem como toda a tradição interpretativa que haviam sido estabelecido no coração deles. Eram pessoas que, até aquele momento, eram o referencial de servir a Deus. Quem viu um estudo que foi dado há pouco tempo, que nós assistimos em vídeo, do pastor Ibiúbe, fala como que era na nação de Israel, como que era o estudo que era feito, como que o povo estudava. Não era esse tipo de cultura, de estudo que nós temos hoje. Todo o ensinamento, todas as leis era baseado no Pentateuco. O que eles precisavam saber estava baseado ali. Quem se destacava ia para uma classe mais profunda, se destacava mais profunda, até chegar ao ponto de ser considerado mestre. Então, eles eram referencial até aquele momento. Mesmo Jesus falando, naquele momento, que a justiça deles não era o suficiente para entrar no reino dos céus, mas pensando em algumas coisas que eles faziam, eles até certo ponto acertavam. A Bíblia diz que eles oravam, não com o coração reto, mas eles oravam e faziam longas orações. Nós vemos alguns textos na Bíblia que falam sobre isso. Eles jejuavam? Eles jejuavam. Tem até um texto na Bíblia que ele fala, quando Jesus ele dá uma parábola, diz que um fariseu entrou no templo e um pecador também, e ele o pecador batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Já o fariseu falava: Senhor, graças a Deus que eu não sou como este pecador, jejuo, oro, dou dízimo. Eles conheciam a Bíblia. Até aquele momento, né, o que eles tinham de Bíblia, o que eles tinham de Antigo Testamento, que era o Antigo Testamento, eles conheciam. E muitos decoravam longos trechos da Bíblia. Alguém alguma vez já decorou algum texto da Bíblia? Longo? Se dedicou a decorar um texto longo? Muito tempo atrás, né, numa classe de jovens, eu e o irmão decoramos quase um capítulo. Demorou, hein? Decorar quase um capítulo da Bíblia. Imagina decorar todo o Pentateuco. Eles decoravam livros e livros. Eles dizimavam. Eles davam dízimo de tudo que eles possuíam. Poxa, Leandro, eles oravam, eles jejuavam, eles liam e decoravam a Bíblia, eles dizimavam. Até certo ponto, isso é um padrão de crente, não é, gente? Se você fala que é crente, você não entende que você tem que orar, que você tem que ler a palavra, que você tem que jejuar, que você tem que ser um dizimista, não é isso que nós aprendemos? Sim. Só que não é o suficiente para a justiça de Deus. Isso não é o bastante. Entendemos que se fizermos tudo isso, ainda não conseguimos alcançar a justiça que Deus quer para a gente. Não conseguimos alcançar o objetivo da justiça dele. Leandro, que justiça é essa? Da onde você quer chegar? Aonde eles estavam errando? O que eles estavam fazendo que Jesus vira e fala que a nossa justiça precisa exceder e muito a dos escribas e fariseus?
No livro de Mateus, no mesmo livro, no capítulo 23, praticamente o capítulo inteiro, Jesus ele começa a dar algumas descrições. Jesus ele começa a relatar algumas coisas que os escribas e fariseus não faziam. O versículo 23, vamos ler o 23. Mateus 23, versículo 23. Diz assim: ai de vocês, todos acharam, amém? Mateus 23, 23. Estou ouvindo o barulhinho de folha, a gente espera. Amém? Podemos ir? Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, isto é, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos, de serem honestos, mas são justamente estas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de fato as outras. Jesus ele está falando que o dizimar era a vontade dele, tanto é que no final ele diz assim: sem deixar de lado as outras, isso é, sem deixar de lado o que vocês fazem nos mínimos detalhes a respeito do dízimo. Mas os preceitos mais importantes, algumas versões, a minha Bíblia no Nova Tradução Linguagem de hoje, deixa eu ler aqui, na minha colinha, também tem Bíblia no celular, tá gente? Só jovem não. E tendes omitido o que há de mais importante na lei, estas coisas que é, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles estavam deixando de lado o que era mais importante na lei de Deus. Eles, se você ler o livro, o capítulo 23, Jesus ele fala a respeito de que eles não entravam no reino dos céus e nem deixavam ninguém entrar. Eles colocavam fardos mais pesados e nem com o dedo mindinho conseguia ajudava essas pessoas. Eles não faziam nada por fé. Eles faziam tudo por ritual. Eu vou na igreja porque eu sou crente. Eu vou no grupo familiar porque eu sou crente. Eu vou no meu discipulado porque eu sou crente. Eu vou mexer na mesa de som, eu estou falando isso porque eu também mexo, tá, irmão? Eu vou mexer na mesa de som porque eu sou crente. Fazer isso é ritual. Eles achavam que se fizesse apenas o básico, apenas o ritual, sem a fé, eles seriam suficientes para Deus. No versículo 27, chega ao ponto de Jesus virar e falar assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. O que eles apresentavam? Eles queriam apresentar uma aparência de crente. Seja cabelo penteado, não pode fazer aqueles cortes doidos, não pode fazer nada diferente. Seja o tipo de roupa. Seja qual o tipo de trabalho que vai fazer. Eles estavam só por fora, eles tinham uma aparência por fora. O interior dele, o coração dele estava longe. Se nós pegarmos o livro de João, no capítulo 4, Jesus ele fala
que eis que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu entendo que Jesus está falando que o primeiro mandamento, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as suas forças, era amar a Deus, era adorar a Deus como verdadeiro adorador. Porque minha mente, por mais que ninguém veja a não ser Deus, ela precisa ser um adorador do Senhor. Existem tantos versículos na Bíblia que falam sobre isso. Romanos 12, 2, rogos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor que apresentei... Não, esse é o 2. E não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 4:8 diz que tudo que é puro, amável, perfeito, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que deve ocupar o vosso pensamento. Isaías 59:2 diz, desculpa, amados, são alguns versículos, não se confundam não. 59:2 diz que as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Então a nossa iniquidade, isto é, o pecado que está na mente, faz com que nós não pratiquemos a justiça de Deus. Porque aqui fora sou santo, mas lá dentro e na minha mente é um sepulcro caiado. O meu coração precisa estar alinhado com o coração de Deus, precisa estar motivado com o Senhor. Não pode ser um coração de pedra, tem que ser um coração de carne e um coração quebrantado. Olha o que eu estou falando do que há de interno na nossa vida. A justiça de Deus, a vontade de Deus tem que entrar dentro de nós, não somente o externo das nossas vidas. Aqui tem irmão de gravata que está ali. Aquilo ali, ele está como o Ministério de Acolhimento, né? O uniforme do Ministério de Acolhimento, né, irmão? O irmão não viu. Estou aqui. Oi, irmão, tudo bom? Ele está no uniforme de acolhimento. Mas aquele ali não diz que ele é crente. Muito tempo atrás, a pastora Marta, acho que só a pastora Marta conhece aqui, é Jailton, ele ministrando para a gente no retiro, ele falou, gente, isso aqui é o quê? Aí todo mundo, aliança. Não, isso aqui é um anel. Isso aqui é apenas um símbolo da aliança que eu tenho com a minha esposa, que na realidade a minha aliança mesmo não está aqui, a minha aliança está aqui. Está dentro dele. Então nós não podemos ser como sepulcro caiado. Jesus, ele estava falando que os escribas e os fariseus, eles eram sepulcro caiados. Eles faziam apenas de ritual. O coração deles não estava em Deus. Lá em Isaías 29:3, você quer que eu prove isso? Além do Mateus 23, está lá em Isaías 29:13. Vamos abrir, por favor. Todos acharam, amém? Menos eu. Menos eu. Não, Isaías 29:13, perdão, gente. Isaías 29:13. Amém? Por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor.
Quem era Jesus para falar isso? Nosso Salvador. O único que pode conhecer o que está dentro das nossas vidas. Então ele estava falando, vocês precisam viver, sim, o exterior como cristão, mas o mais importante é viver a minha justiça dentro do coração de vocês. Só que o interessante é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. E de quem mais exigimos justiça? É para pensar, tá mesmo. Quem mais exigimos justiça? Quem dirige carro? Ou moto? Ou anda com quem dirige? Então todo mundo vai levantar a mão, né? A pastora Márcia está dirigindo? Ainda não. Vai dirigir, em nome de Jesus. Para deixar o pastor Kleber a pé, igual minha esposa faz comigo quando precisa. Normalmente, quando a gente está dirigindo, o que acontece? Quando alguém faz alguma coisa de errado, dirige errado, a gente, puxa, ele errou comigo. A gente quer que ele cumpra a justiça com a gente. Será que o nível de justiça que nós queremos que as outras pessoas nos façam também é a mesma justiça que fazemos? A pastora Marta disse que eu sou cabeleireiro só há 24 anos. Mas eu também sou guarda municipal em Búzios. Tenho 2 empregos. E o que mais a gente vê no trânsito é que quando a gente acha algumas pessoas que estão erradas, a primeira coisa que a pessoa errada faz, 90%, não são todas, 90%, sabe o que elas fazem? Mas aquele ali também está. Mas aquele ali também. Eles querem que a justiça seja feita com outros, com ele não. Ele primeiro ele tenta se falar, não, é rapidinho, 1 minutinho, a gente sempre fala, nunca é. Mas é rapidinho. Não é, nunca é rapidinho. Mas que a gente fala, por favor, eu preciso pedir que você retire, que não pode. Mas aquele ali, mas aquele outro. Eles querem que a justiça seja praticada com o outro. Com ele não. Nós não somos diferentes. Nós precisamos entender que o nível de justiça que nós queremos para nós precisamos fazer. Mas, amados, tudo isso que eu falei, pode-se dizer que é apenas o pano de fundo para a verdadeira justiça de Deus, que Deus ele quer ministrar no nosso coração nesta noite. Por quê? Quando a gente fala de justiça de Deus em nossas vidas, que precisamos exceder a justiça dos escribas e fariseus, nós falamos que o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Cristo, a nossa mente submissa à vontade de Deus, alinhada com a vontade do Senhor, com a mente de Cristo, amém? Significa que precisamos ser revestidos da justiça de Deus, da justiça do Senhor Jesus, como Ele foi justo. Olha para o lado. Olha para o lado. Olha para o teu irmão, para a tua irmã. Olha para a tua pastora. Teu discipulador está perto de você, olha para ele. Teu líder de grupo familiar está perto de você, olha para ele. Essa é a justiça que queremos de Deus, que precisamos ser em Deus. É a justiça que praticamos com os nossos irmãos. Olha aqui o versículo 23, do capítulo 23 de Mateus, ele fala que os preceitos mais importantes da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. Será que nós estamos preparados para agir de misericórdia quando
um líder erra com a gente? Será que nós cumprimos a justiça de Deus, de misericórdia, quando o meu líder erra comigo? Ou queremos que eles sejam infalíveis? Não, mas eu sou humano, eu posso errar. Eu sou humano, eu sou de carne, eu posso falhar. Mas o meu pastor e a minha pastora não pode. Se ele estiver aqui no púlpito e falar alguma coisa contra mim, eu já vou ficar chateado. Se não for na minha casa me ver, eu já vou ficar chateado. Se meu discipulador falar algo para mim que eu não concordo, eu já vou ficar chateado. O mesmo nível de justiça que Deus manda que a gente faça e que a gente vai falar que eu sou humano e não faço, é a justiça que nós queremos dos nossos irmãos? A justiça que Deus quer que façamos e que não recebemos muitas vezes é o motivo para nos afastar do projeto e do propósito do Senhor? A justiça de Deus, meus amados, ela está baseada em uma coisa que me marcou, está baseada em misericórdia. Lembra que eu falei que no começo, que esse versículo, Deus ministrou muito forte o meu coração sobre o que é a justiça de Deus, que eu pensava, agora eu tenho que ser o super. Se a justiça de Deus está baseada em misericórdia, Deus é misericordioso conosco. Tem alguém que recebe a misericórdia do Senhor? Tem alguém? O irmão lá tem. Existe alguém aqui dentro que recebe a misericórdia do Senhor? Todo mundo pode levantar a mão, gente. Todos nós, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa, o motivo de não sermos consumidos. E ela se renova cada manhã. Não só isso, a misericórdia do Senhor tem sido derramada em nossas vidas todos os dias. Existe algum dia, que seja no final do dia, na noite, quando você vai orar e vai dormir, que você não precise pedir perdão a Deus? Existe? Não existe. Por quê? Porque falhamos. Muitas das vezes, até mesmo inconscientemente, nós falhamos. E a misericórdia de Deus está lá sendo renovada sobre as nossas vidas. Nós recebemos perdão. Amém ou não amém? Então, esta misericórdia de Deus que nós recebemos, quando nós falhamos, é a misericórdia que nós damos, não somente com os nossos líderes, meus amados, mas com qualquer pessoa. Será que quando está na rua, vizinho, parente, amigo, conhecido, eu desliguei aqui. Será que quando alguma falha que eles cometem contra as nossas vidas, nós vamos querer, Deus, agora não dê a justiça do Senhor para eles, fulmina eles, ou eu não quero nunca mais vê-los? Essa é a justiça de Deus que Deus quer para nossas vidas? Meu amado, isso não é palavra de marreta, isso é palavra mais de ensinamento, da forma como Deus quer que pratiquemos justiça, da forma como Deus quer que sejamos misericordiosos. Deus não desiste das nossas vidas. Todos nós somos projetos de Deus. Todos nós estamos aqui porque Deus, Ele não desiste. Amados, eu oro isso até hoje, agradecendo a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor não desiste de mim. Eu falo isso até hoje, Senhor, obrigado porque o Senhor não desiste de mim. Já falhei muito, já errei muito. E a gente vê na Bíblia que Deus, Ele é misericordioso. Nós temos o exemplo de Davi. Mesmo a Bíblia falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele errou feio. Mas ele tinha um coração de se arrepender, de se humilhar, de se voltar para Deus e falar: Senhor, me perdoa. E Deus o perdoou, a misericórdia de Deus o alcançou.
Então Deus tem nos alcançado hoje com a sua misericórdia. A justiça de Deus, meus amados, está baseada em misericórdia. Essa é a justiça de fato que o Senhor, Ele tem. Agora, não podemos confundir, porque se Deus, a justiça dele é baseada em misericórdia, eu posso fazer tudo o que eu quero, e chegar no final do dia e pedir perdão, e Ele vai ser misericordioso. Não é isso que eu estou ensinando. Eu estou ensinando, meus amados, aquilo que Deus ministrou no meu coração a respeito do meu relacionamento com aquele que está próximo. Certa vez, pastor Júlio, ele ministrou uma palavra que tocou muito o meu coração, que ele falava a respeito de pessoas reais ou pessoas ideais. Alguém é casado com o teu ideal de pessoa em 100%? Nós amamos o nosso cônjuge, mas a gente pode falar, ele não erra em nada? Minha esposa que o diga, né, amor? Nós podemos falar isso? Que nós não erramos em nada? Nós somos pessoas reais, assim como eu sou real, o meu irmão é real. Ele não é ideal. Os nossos pastores, os nossos líderes que nós temos visto que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, eles são pessoas que foram instituídas por Deus e com certeza erram bem menos do que eu, mas erram. Não só com o pastor Júlio eu tive essa experiência, mas também com o meu pastor Ralph, de poder sentar com ele, de abrir meu coração e falar, meu coração é esse em relação a essa situação, e eles me ouvirem. E eu falo, pastor, por mais que isso eu não concorde, eu estou com o Senhor. Quem é do Jardim sabe que eu sempre falo isso, não é? E ele sabe disso, ele vai ouvir, provavelmente vai ouvir essa palavra de novo. Ele sabe disso, eu falo para ele, pastor, eu sou com o Senhor. Estou junto. Quando o pastor Ralph foi anunciar a compra do nosso terreno no Jardim Esperança, ele quis saber a nossa opinião, ele se reuniu com os líderes e quis saber a nossa opinião. Eu falei, pastor, olha só, antes de dar a minha opinião, preciso saber da do senhor. O que o senhor acha? A ele, Leandro, eu acho uma boa, então estou com o senhor. Já é o suficiente para mim. Esta, meus amados, precisa ser a justiça do Senhor em nossos corações, em relação aos nossos irmãos, em relação aos nossos parentes, em relação aos nossos vizinhos, em relação aos nossos alvos. Ao grupo familiar, se você está enfrentando, se você é líder, se você é discipulador, tem enfrentado lutas, problemas, desafios, entenda que a justiça de Deus é baseada em misericórdia, que precisamos ter a misericórdia do Senhor em nossos corações para com todas as vidas que o Senhor tem colocado perto de nós. Eu gostaria que você colocasse agora a Bíblia na sua cadeira, ficasse de pé e fechasse seus olhos.